Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta edição da UFRJ em Revista, saiba mais sobre a mostra 40 anos de 68. Apesar da crise econômica internacional, o Ministério da Educação garante recursos para os investimentos necessários à universidade nos próximos anos. Conheça o documentário Enigma do HU, um dos vencedores do DOC TV4. Saiba como a UFRJ pretende transformar lixo em energia. Violência sexual contra as mulheres foi o tema do seminário organizado pela Escola de Serviço Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Conheça o sistema de monitoramento e controle de acesso à cidade universitária que será implementado a partir de março de 2009. Consune a prova a Constituição do Conselho Participativo do Plano Diretor UFRJ 2020. Veja agora na UFRJ em Revista. "40 anos de 68. Relembrar, celebrar e entender." Esse é o nome da mostra que começou no dia 8 de dezembro no Palácio Gustavo Capanema. O objetivo da mostra é resgatar os principais fatos que marcaram a história do país e do mundo no ano de 1968. Não estamos aqui para chorar os mortos, não estamos aqui para criticar aqueles que desistiram da luta, mas nós estamos aqui porque o momento em que nós olhamos o passado é o momento em que, simultaneamente, nós olhamos o futuro. A tentativa de cancelar essa passagem histórica que foram as lutas de 68 é uma tentativa trágica de tentar evitar que esse país avance para o seu futuro. Nós não desistimos da luta. As lutas que nos moveram não são uma causa perdida. Não há causas perdidas. Há causas que ainda não foram ganhas, tal como aquelas que nós empunhamos. Quem não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Por isso mesmo, rememorar, relembrar é um elemento fundamental da construção do presente e da construção do futuro. Porque nós achamos que foi um ano fundamental na construção de um pensamento progressista, libertário, autonomista, e lançou a ideia de que era possível mudar o mundo. E essa ideia permanece muito presente. E acho que a exposição e outras atividades que nós fizemos esse ano dizem respeito a isso. É necessário celebrar, mas é necessário também entender. 40 anos de 68, relembrar, porque precisamos lembrar, celebrar, porque há coisas que merecem ser lembradas, e não abrir mão jamais do pensamento crítico sobre a nossa própria experiência, da experiência do nosso próprio povo. A mostra é dividida em duas exposições: 68 Utópicos e Rebeldes e 1968, A Imaginação da Liberdade. 68 Utópicos e Rebeldes é a exposição do Ministério da Cultura e já passou por São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, e trata dos principais fatos políticos, culturais e sociais ocorridos no Brasil e no mundo naquele ano. 1968, A Imaginação da Liberdade é a exposição da UFRJ com o patrocínio do Banco do Brasil, que já percorreu os campi da universidade, relembrando o clima contestatório de 68 através de imagens e textos de professores da UFRJ que tiveram participação ativa nos acontecimentos daquela época. Na abertura da mostra, houve também a premiação oficial da vencedora do concurso de monografias sobre o tema 1968-2008, Juventude e Contestação, Ontem e Hoje. A vencedora foi Tatiana Amaral de Barcelos, aluna da Escola de Comunicação da UFRJ, com o trabalho Imprensa no Exílio. O Palácio Gustavo Capanema fica na Rua da Imprensa 16, no centro do Rio de Janeiro. A representante do Ministério da Educação, Maria Diniz, esteve na UFRJ no último dia 9. Ela conheceu as diretrizes gerais do Plano Diretor UFRJ 2020 e as propostas preliminares do Plano de Desenvolvimento da cidade universitária. Marieda falou ainda sobre a proposta de reestruturação do hospital universitário e assegurou recursos para os investimentos necessários à universidade para os próximos anos. Estava mais do que na hora de nos apresentar não só para a comunidade da UFRJ, mas para o mantenedor, no caso o Ministério da Educação, que eu aqui represento, um projeto como esse, né? De forma que nós pudéssemos ter um horizonte de investimentos a tornar
esse espaço que é a Ilha do Fundão numa cidade universitária. Nós temos, nesse momento, uma plena segurança, né, até por conta dos nossos dirigentes maiores, no caso o ministro da Educação e o presidente da República, em assegurar que os recursos para a educação sejam garantidos. Então nós temos, nesse momento, uma tranquilidade em dizer que um projeto como esse do Plano Diretor que foi apresentado é um projeto que sim pode ter uma viabilidade de ser executado nesses próximos anos. E quanto aos recursos que já foram acordados com a universidade, eles serão integralmente assegurados. Enigma do HU. Esse é o nome do documentário vencedor do DOC TV4. Dirigido por ex-alunos da UFRJ, ele foi filmado aqui, na estrutura do Hospital Universitário, durante 2 semanas. Em 2006 a 2008 eu fiz um mestrado aqui na Belas Artes, na UFRJ, em linguagens visuais. E durante esse mestrado, a pesquisa que eu resolvi desenvolver, parte dela era sobre o prédio do HU, do Hospital Universitário, e por extensão o campus do Fundão também, mas eu foquei na verdade no prédio do Hospital Universitário, por ele ser um marco arquitetônico do projeto da cidade universitária, que é um projeto modernista, e ser esse prédio que também expressa um pouco da incompletude do próprio campus, né? Porque ele é metade o Hospital Universitário e metade uma ruína. Quer dizer, ele nunca foi ocupado desde a sua inauguração. E a gente está justamente partindo de uma iniciativa interessantíssima do governo federal, que é o DOC TV, que premia justamente projetos de documentário, né, e para serem exibidos em televisões, nas TVs públicas. E a gente está justamente falando sobre a coisa pública brasileira, ou seja, né, sobre o campus do FRJ, o campus do Fundão, esse prédio que é um prédio enigmático, que é um prédio também emblemático, né, talvez do drama da coisa pública brasileira, né? Então eu acho que acho que a conexão é muito clara entre essas coisas. Os projetos vencedores serão exibidos em horário nobre em rede pública de televisão a partir do dia 29 de maio de 2009. Uma em cada 4 mulheres é vítima de estupro. Em algumas regiões, esse número pode chegar a 35%. Esses foram alguns dos dados apresentados no seminário Diálogos no Enfrentamento à Violência Sexual contra a Mulher, um desafio para as políticas sociais, organizado pela Escola de Serviço Social da UFRJ, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O evento aconteceu no dia 8 de dezembro. Toda a sociedade tem que viver uma cultura da não violência. Na medida em que a gente luta pela equidade entre homens e mulheres, a gente está fazendo o que a gente chama cultura da paz. Porque a desigualdade social, a desigualdade, o desequilíbrio entre os sexos na sociedade é que faz com que alguns homens se sintam no direito de praticar violência contra a mulher. Então a gênese disso é a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O Movimento Organizado de Mulheres, ele vem discutindo a temática da violência há cerca de 3 décadas. Então essa luta ela ganha visibilidade e agora no início desse século ela desdobra em uma série de ações como essa do nosso evento e da nossa pesquisa. No seminário, a professora Ludmila Cavalcante, coordenadora do Núcleo de Saúde Reprodutiva e Trabalho Feminino da Escola de Serviço Social, apresentou o resultado de sua pesquisa sobre os serviços de saúde na prevenção da violência contra a mulher. Pioneira no município do Rio de Janeiro, a pesquisa tem o objetivo de melhorar as respostas dos serviços de saúde na prevenção da violência sexual. A pesquisa é uma avaliação dos 5 núcleos de atenção às mulheres em situação de violência sexual nas maternidades municipais do Rio. Nosso principal resultado é de que há uma avaliação positiva por parte das usuárias, dos gestores e dos profissionais sobre esse serviço. Cerca de 10 milhões de quilos de lixo são produzidos por dia no Rio de Janeiro, o equivalente a 1,5 kg por habitante. Atualmente, cerca de 80% desses rejeitos são enviados para o aterro metropolitano de Jardim Gramacho. No entanto, estudos da Companhia de Limpeza Urbana demonstram que o local está condenado e terá que ser desativado o quanto antes. Alternativas para este problema terão que ser debatidas pela próxima administração municipal. A reciclagem é uma delas, mas segundo o engenheiro da COP, Sérgio Guerreiro, somente ela não dará conta da quantidade de resíduos produzida.
Guerreiro é o idealizador do projeto denominado Ciclo Combinado Otimizado, desenvolvido a partir de experiências bem-sucedidas na Europa, Estados Unidos e Japão. O CCO, como está sendo chamado, define-se pela produção de energia através da queima do lixo combinada ao gás natural. O projeto, que já atraiu o interesse de investimentos de Furnas, tem uma eficiência energética maior do que modelos em prática nos países desenvolvidos, como a usina de Zalbagarbi, na Espanha. Nós conseguimos, queimando apenas 10 a 15% de gás natural, em comparação com 78% da usina de Zalbagarbi, uma eficiência do lixo, na parte do lixo, a mais ainda do que Zalbagarbi, pouquinho mais que 50% além do normal. O que torna, então, a quantidade de energia disponível para venda compatível com a taxa de lixo praticada nos países desenvolvidos. Então, todos os estudos de viabilidade estão apontando para uma viabilidade econômica dessa usina de lixo, e quanto maior for essa usina, mais viável ela seria. Já existem estudos de onde essa usina pode ser instalada? Eu acho que, para o nosso caso, seria o melhor um local que nós pré-selecionamos aqui dentro da universidade, muito próximo à subestação da Light, já quase na linha vermelha. E a facilidade da colocação da usina ali, primeiro, a gente tem água, na ponta da ilha tem água dos dois lados. A gente podia resfriar o condensador com água do mar, que baratearia muito o custo da usina e aumentaria a eficiência. E também, eu acho que essas usinas devem ser bonitas, elas devem ficar visíveis, não tem que esconder a usina de lixo. Então, o fato da universidade estar aqui agora, como uma formadora de opinião, com pessoas eminentes, apoiando uma iniciativa dessa, desperta a curiosidade das pessoas. Poxa, a COP, o FRJ, eles estão apoiando a incineração de lixo, que bem ou mal tem um estigma negativo. Hoje em dia, isso acabou. Hoje elas são a forma mais limpa de gerar energia. Os alunos que ingressarem no primeiro semestre letivo de 2009 vão encontrar um novo sistema de monitoramento e controle de acesso à cidade universitária. O projeto foi desenvolvido por profissionais do Departamento de Ciência da Computação a partir do mestrado conjunto entre o Instituto de Matemática e o Núcleo de Computação Eletrônica. O sistema inclui 16 câmeras de segurança, 3 guaritas e carros da Divisão de Segurança já em funcionamento. Com recursos da ordem de R$80 mil repassados pela Petrobras, será implementada a fase final do projeto, que inclui a instalação de uma sala de controle, rede wireless, cancelas nas entradas do campus, lombadas eletrônicas na altura da Faculdade de Letras e do Restaurante Universitário Central, além de carros equipados com sistema de controle de placas. Hoje nós estamos com 30 mil veículos aqui no campus da cidade universitária, então é muito importante você saber que tipo de veículo entra, os ônibus, quantos ônibus entram, quantos caminhões, saber os horários de pico, veículos clonados, é uma ferramenta muito útil para o sistema de segurança. A cidade universitária, até 2020, ela passará por transformação que nós teremos bairros e ela terá sua população mais adensada. Então o sistema Capta é muito importante, porque nós teremos mais aumento de veículos, esses veículos poderão ser mais direcionados para os estacionamentos, aonde que você precisa criar mais estacionamento, quer dizer, é uma ferramenta muito útil para o planejamento do plano diretor da ilha da cidade universitária. O professor Antônio Carlos Tomé é o responsável pelo desenvolvimento do sistema Capta, que monitora a entrada e saída de veículos da cidade universitária. Como é que funciona o sistema? Então, nas pistas são instalados laços magnéticos. Esses laços magnéticos, fisicamente, vão a detetores de massa metálica, que caracterizam o veículo. Quer dizer, quando ele passar aqui, ele cria um campo magnético. Esse campo magnético é detetado por esses equipamentos que estão aqui dentro. E esses equipamentos, então, informam ao programa que está rodando dentro da guarita. Aqui ele. Então, aqui está o monitor. O computador está escondido aqui. O programa, ao saber que está passando um veículo, ele acessa a câmera, que está aqui, né? A imagem está chegando aqui no computador, ele tira uma foto daquela imagem.
ele passa para a fase seguinte, que é a do reconhecimento da placa. Então aqui imagina que você tem uma imagem de um veículo que passou, por software, ele localiza onde está a placa. Uma vez que ele localizou a placa, ele localiza cada um dos caracteres da placa e reconhece esses caracteres. Então no momento que ele agora passa a ter o número da placa, ele tem acesso ao banco de dados para, pela placa, buscar informações do veículo. E aí apresenta na tela para o operador, para quem estiver ali, e registra. Então, você queira ou não, a tua entrada e saída no UFRJ é registrada. Por medida de segurança, os motoristas poderão cadastrar via intranet as placas de seus veículos, através do sistema SAPROS. O SAPROS, ele permite você, através da intranet, cadastrar, validar e atualizar o teu banco de dados aqui. Placa, cor, uso, então uma série de informações que você coloca. Segundo o professor, todo o sistema deverá estar funcionando na volta às aulas. Foi aprovada na última sessão do Consune a constituição do Conselho Participativo do Plano Diretor UFRJ 2020. Foram definidos também os integrantes dos grupos de trabalho e dos planos de ocupação e uso da Praia Vermelha e das unidades isoladas. O pedido de inclusão no Conselho Participativo de ONGs e do Exército foi negado. Contudo, foi aprovada a participação de entidades de categorias profissionais, como o Sindicato dos Engenheiros e Ordem dos Advogados do Brasil. Como não dá para a gente fazer uma representação de todos os municípios, que ficaria excessivo, e como também não há nenhuma hipótese de que a gente consiga reunir esses municípios para que eles escolham um representante só, né, achamos melhor usar nós mesmos, acho que é mais adequado nós usarmos o arbítrio e escolhermos aqueles que são indubitavelmente os principais municípios do ponto de vista demográfico, econômico e universitário, no que nos diz respeito. Então eu proponho que a gente mantenha. No que diz respeito à sociedade civil, eu acho que deve-se entender esse conselho, esse comitê, esse conselho, como também uma janela de diálogo para fora da universidade. A universidade vai ter que implementar os seus processos de deliberação e discussão internos. Esse conselho não pretende substituir isso. Portanto, formas outras de deliberação e debate internos à comunidade universitária serão fundamentais, seja nas instâncias permanentes regulares, as congregações, os conselhos de centro, os colegiados superiores e o conselho universitário, como outras formas que as entidades, livremente, no exercício de sua autonomia, são estimulados a promover, sem pedir permissão para ninguém. O DCE não precisa pedir permissão a ninguém para organizar um grande debate entre os estudantes sobre isso, como também a ADUFERJ e o Sindicato de Funcionários. É necessário que todos tomem a iniciativa, os professores interessados que promovam debates.